Boa tarde, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo sobre Hexápoda, nesta terceira parte, nós vamos focar em como esses organismos gerenciam seus resíduos metabólicos e como eles interagem com o ambiente através dos sistemas nervoso e sensorial. Vamos analisar os mecanismos de excreção, osmorregulação e toda a coordenação neural que permite o sucesso adaptativo deste grupo. Para começar, o principal sistema excretor e osmorregulador em hexápoda é formado pelos túbulos de Malpighi. Em alguns grupos mais basais, como colêmbula e protura, a superfície corporal também pode participar ativamente da osmorregulação. Além disso, nos representantes que habitam ambientes aquáticos, existem adaptações fisiológicas especiais para controlar o balanço de água e sais. É, Anatomicamente, as estruturas que compõem esse sistema são bem definidas, né? Temos os túbulos de Malpighi como o órgão excretor central da grande maioria. Trabalhando em conjunto com eles, o intestino posterior e o reto desempenham um papel crucial na reabsorção de água e sais, né? E em organismos muito pequenos, de locais úmidos, a superfície corporal ajuda nesse balanço, enquanto as formas aquáticas, elas contam com modificações específicas para o controle osmótico. O processo o dinâmico funciona assim, os túbulos de Malpighi captam íons, água, toxinas e resíduos nitrogenados diretamente da hemolinfa por secreção ativa. Conforme o fluido viaja pelo túbulo, ocorre uma reabsorção seletiva de água e sais úteis. Esse material ele é lançado no intestino posterior e no reto, onde mais água é recuperada. A principal substância nitrogenada excretada é o ácido úrico, que sai junto com as fezes de forma super concentrada, né, garantindo que o animal quase não perca água nesse processo. Passando para a coordenação do corpo, o sistema nervoso central ele é formado pelo cérebro, que fica na cabeça, e integra a maior parte dos comandos, seguido pelo gânglio subesofágico, que controla as peças bucais, né? Correndo pela barriga do animal, temos o cordão nervoso ventral e os gânglios segmentares, né? Na parte sensorial, o grupo dá um show, né? Eles contam com olhos compostos para captar imagens e movimento, ocelos para perceber a luz, antenas cheias de receptores táteis e químicos, né? Sensíveis, espalhados pelo corpo, e o órgão de Johnston, localizado na antena, que é ótimo para perceber vibrações e sons. É. Bom, toda essa estrutura se organiza de forma ganglionar e ventral, né, com uma centralização muito clara na cabeça, que chamamos de cefalização. O controle biológico do animal funciona por essa integração contínua entre o cérebro, os gânglios de cada segmento e os nervos periféricos. Com isso, nós fechamos essa parte de processamento interno e coordenação, e agora nós vamos avançar diretamente para entender a estrutura física que protege tudo isso, entrando na dinâmica de crescimento e reprodução do grupo. Bom, entrando agora na nossa quarta e última parte do estudo de Hexápoda, nós vamos analisar a armadura externa que reveste esses animais. O mecanismo que eles usam para crescer e as estratégias reprodutivas de desenvolvimento pós-embrionário, que determinam seus ciclos de vida. Os indivíduos de Hexapod, eles apresentam um exoesqueleto quitinoso como seu principal tipo de sustentação, né? Esse esqueleto ele envolve o corpo externamente e é formado pela cutícula, uma camada rígida, né, composta por quitina e proteínas, que é dividida em epicutícula, exocutícula e endocutícula, logo abaixo da epiderme. Internamente, eles possuem pontos de apoio e interseção muscular, né, como os apodemas e o tentório na região cefálica. Como essa armadura é rígida e impede o crescimento, aí que diz ela é obrigatória, né? O processo ela começa com a apólise, quando a epiderme se descola da cutícula velha e libera um fluido enzimático para digerir a camada antiga por baixo, enquanto uma nova cutícula flexível é produzida. O animal ele rompe e abandona a casca velha, né, que a gente chama de exúvia, e logo após sair, o corpo dele ainda está mole, né? O organismo ele absorve ar ou água
para expandir, né, expandir ao máximo o corpo, antes que essa nova cutícula ela passe pelo endurecimento e pela esclerotização final, né, onde ele já não vai mais conseguir, expandir o seu corpo, né. Bom, na parte reprodutiva, a fecundação interna é a regra absoluta, né, porém essa forma de transferir, o esperma varia. Nos insetos alados, mais derivados, a transferência é direta, né, ocorre a cópula e o macho, ele introduz o espermatozoide direto na genitália da fêmea. Já nos grupos mais basais, né, como colêmbula, protura e diplura, essa transferência é indireta. O macho ali deposita um pacote de esperma, né, o espermatóforo no substrato e a fêmea o recolhe. Depois disso, os espermatozoides ficam guardados na espermateca até a hora de fertilizar os ovos. Bom, e para fechar, né, o desenvolvimento ele ocorre em 2 fases, né, a embrionária, dentro do ovo, e a pós-embrionária, que é após a eclosão do ovo. Esse desenvolvimento pós-embrionário, ele se divide em 3 grandes tipos de metamorfose, né, os ametábolos, que não têm metamorfose, e o jovem ele já nasce igual ao adulto, os hemimetábolos, que têm a metamorfose incompleta, né, eles passam pelo estágio de ninfa, e os holometábolos com a metamorfose completa, passando pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto. Em todos eles, o crescimento físico ele ocorre entre as mudas, né, no que a gente chama de intermuda. E cada um desses períodos, entre os ciclos, é chamado de instar. Bom, concluindo, isso fica evidente como a integração de todos esses sistemas esqueléticos, excretores e reprodutivos, garantiram a Hexápoda uma das maiores histórias, do sucesso evolutivo do planeta, né. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção.